Policiais atiram e matam um brasileiro que sofria crise de saúde mental na Geórgia. Estudantes brasileiros criam bot anti-fake e vencem concurso internacional. No Havaí, uma brasileira vence uma disputa internacional de bodyboard. Cidade de Goiás entra para o ranking dos destinos mais acolhedores do planeta. E Orlando, na Flórida, vai ser palco de um reality show formado por imigrantes do nosso país. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Um brasileiro morreu depois de ser baleado por policiais durante um atendimento a uma ocorrência de saúde mental no estado da Geórgia. As autoridades alegam que ele teria sacado uma arma durante a abordagem. Uma investigação foi aberta. Policiais de Powder Springs, na Geórgia, foram acionados para uma ocorrência relacionada a uma crise de saúde mental em um estacionamento do mercado Publix, na New McLean Road. Os agentes alegam que tentaram falar com o brasileiro Gustavo Guimarães, de 34 anos, morador de Ackworth. Mas ele apontou uma arma de fogo e os policiais reagiram, atirando várias vezes contra ele. Ele foi levado a um hospital da região, mas não resistiu. Ninguém da equipe policial ficou ferido. Em nota, o departamento de Powder Springs disse que situações envolvendo crises de saúde mental são extremamente delicadas e expressou solidariedade à família do brasileiro. Foi aberta uma investigação. Este é o 16º tiroteio envolvendo policiais na Geórgia este ano e o 8º com resultado fatal. Mudando de assunto, estudantes da Universidade de São Paulo, a USP, desenvolveram um mecanismo no WhatsApp que usa inteligência artificial para checar fake news em segundos. A ideia venceu um concurso internacional e virou destaque dentro e fora do Brasil. Os estudantes foram convidados a apresentar essa ferramenta em Harvard e no MIT, em Massachusetts. A ferramenta chamada Tá Certo Isso Aí usa inteligência artificial para analisar textos, áudios, vídeos, imagens e links, comparando tudo com fontes confiáveis. O usuário só precisa encaminhar o conteúdo duvidoso para o bot. Em poucos segundos, o sistema desenvolve uma análise dizendo o que é verificável, o que parece verdadeiro ou falso e quais as fontes foram consultadas. O bot também funciona em grupos. Basta marcar o perfil em uma mensagem suspeita e a checagem aparece para todos os participantes. O projeto, desenvolvido por 3 estudantes, Cauê Paiva Lira, Luiz Felipe Diniz Costa e Pedro Henrique Ferreira, venceu uma competição internacional de inovação com inteligência artificial realizada nos Estados Unidos. Agora vão apresentar a ferramenta em Harvard e no MIT neste mês de março. Segundo os criadores, a ideia é tornar a verificação de fatos mais acessível. O WhatsApp é um dos principais meios de circulação de notícias e também de desinformação, especialmente em anos eleitorais. E quem mora aqui nos Estados Unidos também pode usar o serviço normalmente. A gente fala agora de imigração. Parlamentares democratas estão pressionando o governo norte-americano a fechar um centro de detenção de imigrantes do ICE no Texas por causa de um surto de sarampo. Pelo menos 14 casos ativos foram confirmados no Camp East Montana, em El Paso, e mais de 100 pessoas estão isoladas por causa da doença. O local é um acampamento de barracas que abriga mais de 3.000 imigrantes e é considerado a maior instalação do ICE no país dentro da base militar de Fort Bliss. Grupos de defesa classificam essa situação como uma crise humanitária em desenvolvimento e um risco para a comunidade local. Na semana passada, a deputada Verônica Escobar e mais 2 dezenas de democratas enviaram uma carta ao Departamento de Segurança Interna pedindo o fechamento desse acampamento. Olha, na fronteira sul, nos Estados Unidos com o México, a segurança foi reforçada com veículos blindados e equipes adicionais. O objetivo é apoiar a patrulha de fronteira no controle da imigração, mas também responder ao clima de alerta nacional gerado pelo conflito no Oriente Médio.
A Guarda Nacional reforçou a vigilância na fronteira entre Ciudad Juárez, no México, e El Paso, no Texas. De acordo com fontes do Departamento de Segurança Interna, o governo monitora possíveis ameaças ligadas ao Irã e a grupos aliados na região. O FBI e a inteligência americana têm avaliado sinais de atividade online e extremistas, além de movimentações suspeitas em áreas sensíveis do país. El Paso é considerada uma área estratégica por ser um dos maiores corredores de imigração e por abrigar instalações federais. Autoridades dizem que, neste momento, não há ameaça específica, mas o nível de vigilância foi elevado como medida preventiva. A ordem é manter fronteiras, aeroportos e infraestruturas críticas em estado de atenção máxima. No próximo bloco, levantamento aponta que o custo da guerra contra o Irã supera as expectativas e custa quase 900 milhões de dólares por dia. E ainda, a gasolina está mais cara, atingiu o maior preço do governo Trump. A média do país é de 3 dólares e 32 centavos por galão. Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Novos dados mostram que o mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos pode estar perdendo força. Um estudo aponta que o país eliminou dezenas de milhares de vagas em fevereiro, levantando a preocupação sobre o ritmo da economia. Segundo o Instituto de Política Econômica dos Estados Unidos, o país perdeu cerca de 92 mil empregos em fevereiro. A maior parte das demissões foi no setor privado. Pesquisadores alertam que o resultado pode indicar um início de desaceleração do mercado de trabalho. Nos últimos meses, a economia tem sentido o peso de juros altos, pressões inflacionárias e incertezas no comércio internacional. As tarifas sobre importações também têm gerado preocupação entre empresas. Os dados surgem no momento em que o governo Trump tenta equilibrar o combate à inflação com o crescimento da economia. Especialistas dizem que o mercado de trabalho ainda é forte, mas esses movimentos podem mostrar uma fase de ajuste. Mesmo com a perda de vagas em alguns setores, a taxa de desemprego segue em níveis historicamente baixos. Economistas destacam que a evolução do emprego será um dos principais termômetros da economia nos próximos meses, que podem influenciar as eleições de midterm em novembro. O governo norte-americano confirmou que o novo tarifaço global deve subir de 10% para 15% nos próximos dias. A informação foi dada pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, que disse que a alíquota será ajustada em algum momento. Esse tarifaço é o que foi anunciado pelo presidente Donald Trump no final de fevereiro, depois que a Suprema Corte derrubou as taxas anteriores de importação. As novas tarifas têm validade de 150 dias e só podem ser renovadas com a aprovação do Congresso em julho, o que cria um cenário de incerteza econômica. Segundo o Tesouro, a ideia é reconstruir o programa tarifário de Trump de forma mais robusta e menos sujeito a contestações judiciais. A expectativa do governo é que em 5 meses as tarifas voltem ao patamar anterior. Os ataques entre Estados Unidos, Israel e Irã entraram numa escalada ainda mais intensa. Novas investidas aéreas atingiram alvos estratégicos em território iraniano, enquanto Teherã respondeu lançando mísseis contra diferentes países da região. Em meio a esse cenário, Donald Trump endureceu o discurso e rejeitou qualquer possibilidade de trégua. Matias Brotero tem as informações. Em uma postagem, Trump negou qualquer tipo de acordo para interromper os ataques ao Irã e disse que apenas aceita uma rendição incondicional. Estados Unidos e Israel entraram em uma nova fase dos combates para eliminar as capacidades militares do Irã. Mais cedo, caças israelenses lançaram cerca de 100 bombas contra o bunker subterrâneo ligado ao ex-líder supremo do Irã, Ali Khamenei, que, segundo o exército, ainda era usado por autoridades do regime. 400 alvos foram atingidos por todo o país. Já no Líbano, Israel voltou a atacar o reduto do grupo terrorista Hezbollah, apoiado pelo Irã. Em resposta, Teherã fez ataques contra Tel Aviv, que interceptou a maioria. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar.
Um levantamento apontou que o custo dessa guerra já está superando todas as expectativas. Apenas nos primeiros dias do conflito, os gastos militares já passaram de bilhões de dólares. Os detalhes na reportagem de Eliseu Caetano. Um estudo do Center for Strategic and International Studies, o CSIS, estima que as primeiras 100 horas da operação militar Epic Fury custaram cerca de 3,7 bilhões de dólares aos Estados Unidos. A ofensiva americana, realizada em conjunto com Israel, começou no final de fevereiro, com ataques a instalações militares e estruturas ligadas ao programa nuclear do Irã. O valor representa um custo médio de quase 900 milhões de dólares por dia de conflito. E isso apenas nesse período inicial. A maior parte dos gastos está relacionada ao uso de armamentos de alta precisão, com o uso de mais de 2.000 mísseis e bombas. Só esse material custou mais de 3 bilhões de dólares aos Estados Unidos. Esse é apenas um cálculo inicial do custo da guerra. O valor não inclui despesas como, por exemplo, manutenção de equipamentos, reposição de armas e custos de operações futuras. Ou seja, se o conflito continuar, o preço da campanha militar pode aumentar muito nas próximas semanas. O relatório também aponta que conflitos militares desse porte exigem uma complexa estrutura logística, além da mobilização de navios de guerra, sistemas de defesa antiaérea e bases militares na região do Oriente Médio. Os analistas alertam que o custo total dessa operação pode sair mais caro do que se imagina e ultrapassar dezenas de bilhões de dólares. E por causa do conflito, os preços na gasolina voltaram a subir aqui nos Estados Unidos. Segundo a AAA, a média nacional chegou a $3,32 por galão, o maior valor de todo o período do governo Trump. Apesar da alta, o valor ainda está longe do recorde de $5 de 2022 após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas especialistas temem que a guerra aumente ainda mais o valor do barril de petróleo, que até agora já subiu 28%. A seguir, brasileira vence uma disputa internacional de bodyboard no Havaí. E mais, cientistas no Canadá modificam bactéria geneticamente com sucesso para destruir tumores de dentro para fora. Uma brasileira venceu uma disputa internacional de bodyboard. Ela pegou com perfeição uma pipeline, uma das ondas mais famosas e perigosas da costa do Havaí, e levou nota 10. A brasileira Luna Hardman brilhou nas ondas e conquistou o título do Hawaii Pipeline Bodyboarding Championship na categoria Open Women's Pro. A atleta de 20 anos garantiu a vitória com uma onda perfeita na bateria final, recebendo nota 10 dos juízes e confirmando o troféu em uma das ondas mais desafiadoras do planeta. Natural do Espírito Santo, Luna é apontada como um dos principais nomes da nova geração do bodyboarding brasileiro. Ela segue os passos da mãe, Neymara Carvalho, multicampeã mundial e 3 vezes vencedora em pipeline. A conquista marca um momento importante na carreira da jovem atleta, que foi bicampeã mundial Pro Júnior e disputa a categoria profissional desde o ano passado. Na temporada anterior, ela terminou entre as 8 melhores do mundo e agora começa 2026 com um título expressivo no Havaí. Luna Hardman reforça o protagonismo do Brasil no bodyboarding mundial e escreve mais um capítulo da história da família nas famosas ondas de pipeline. E no Spring Break, o período de férias estudantil da primavera, muita gente viaja dentro e fora dos Estados Unidos. Por isso, o CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, emitiu um alerta de viagem para o exterior de nível 2, de atenção para doença contagiosa. O vírus da poliomielite está circulando forte em 32 países da Europa, da África, Oriente Médio, e o Brasil não aparece nessa lista. O CDC orienta que viajantes estejam com a vacina da polio em dia e, para quem vai a destinos com o vírus ativo, recomenda um reforço único na vida adulta. Entre os países da lista estão destinos muito procurados por turistas, como Reino Unido, Espanha, Finlândia, Alemanha e Polônia. Segundo o CDC, a poliomielite é uma doença viral que atinge o sistema nervoso e, em casos graves, pode causar paralisia e até a morte. A lista completa inclui países como Afeganistão, Etiópia, Israel, Nigéria, Paquistão, Senegal, Somália, Iêmen, Zimbábue e outros.
E olha, uma descoberta no Canadá está chamando a atenção do mundo. Cientistas estão usando bactérias modificadas geneticamente para atacar tumores cancerígenos de dentro para fora. A técnica ainda é experimental, mas pode abrir caminho para um novo tipo de tratamento contra o câncer, que é uma doença que atinge mais de 20 milhões de pessoas por ano no mundo. Imagine uma bactéria modificada criada para comer um tumor. Parece história de filme de ficção, mas essa novidade está sendo criada na vida real por pesquisadores da Universidade de Waterloo, no Canadá. A bactéria se chama Clostridium sporogenes, que sobrevive em locais sem oxigênio, semelhante ao interior de muitos tumores sólidos. Mas essa pesquisa revolucionária encontrou alguns obstáculos. É que quando a bactéria chegava perto das bordas do tumor, onde existe um pouco de oxigênio, ela morria antes de completar o trabalho. Foi então que os cientistas conseguiram resolver o problema, alterando a bactéria geneticamente, para tolerar o mínimo de oxigênio. E funcionou. Agora o próximo passo é unificar todas essas modificações e iniciar os ensaios pré-clínicos. Os pesquisadores reforçam que ainda é cedo para garantir o resultado, mas significa uma enorme esperança na luta contra o câncer. Se a técnica se mostrar segura, ela pode abrir uma nova categoria de terapias vivas para combater diferentes tipos de tumores. Autoridades de saúde em Milwaukee estão intensificando o monitoramento da exposição ao chumbo em escolas antigas. Um programa financiado pelo CDC já permite a realização de mutirões de testes e prevê a expansão desse trabalho ao longo de todo este ano. Dentro de uma escola elementar de Milwaukee, profissionais do CDC acompanharam de perto o mutirão gratuito de testes de chumbo em crianças. Uma ação que busca identificar exposições precoces ao metal pesado em bairros mais antigos da cidade. Quando ficou claro que havia riscos de chumbo e que as crianças estavam sendo expostas, a comunidade se uniu com um único foco: enfrentar esse problema. Disse Paul Allwood, do CDC. O mutirão foi o terceiro realizado dentro das escolas, financiado por um subsídio de quase $400 mil do CDC. As ações são organizadas pelo Departamento de Saúde de Minneapolis em parceria com as escolas públicas, que planejam realizar até 40 novas clínicas ao longo do ano. Esses testes acontecem após a conclusão de um projeto de $43 milhões para remover chumbo de cerca de 100 escolas antigas. E desde a primavera passada, mais de 900 estudantes já foram avaliados para identificar níveis elevados de chumbo no sangue. Os resultados mostram que cerca de 1% das crianças testadas apresentaram níveis acima do recomendado. Um alerta para a necessidade de continuar o monitoramento e ampliar as ações de prevenção. O CDC diz que a meta é garantir que todas as escolas antigas da região tenham acesso a testes e a programas de remediação, reduzindo o risco para alunos e famílias. A medida já chamou a atenção de estados vizinhos que avaliam implantar programas parecidos com o CDC. No próximo bloco, Orlando, na Flórida, será palco de um reality show formado por imigrantes brasileiros. E ainda, a cidade de Goiás entra para o ranking dos destinos mais acolhedores do planeta. Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Um estudo brasileiro feito com dados do Programa Antártico ProAnta alerta para o acelerado derretimento das geleiras nas calotas polares. Segundo o levantamento, o planeta em degelo já são 9.179 gigatoneladas perdidas desde 1976. Quase 98% desse volume chegou aos oceanos em estado líquido desde 1990 e 41% só entre 2015 e 2024. A maior parte da água derretida veio da Antártica e da Groenlândia, que perderam 8.000 gigatoneladas em apenas 2 décadas.
O biólogo Ronaldo Cristofoletti, da Unifesp, diz que o degelo, as ondas de calor, as chuvas extremas e as queimadas são sintomas do mesmo processo, o aquecimento global. Ele alerta que o aumento do nível do mar vai retomar áreas costeiras, exigindo adaptação das cidades. O estudo mostra que a água do degelo pode ser doce, altera a salinidade dos oceanos e enfraquece as correntes marítimas, que ajudam a regular o clima global. Essas mudanças podem impactar o Atlântico Sul, afetando chuvas, frentes frias e eventos extremos no Brasil. Os pesquisadores defendem educação ambiental, adaptação urbana e o cumprimento dos acordos da COP30 de Belém do Pará para reduzir as emissões e limitar os impactos do aquecimento. Em Oklahoma, uma forte tempestade de chuva, vento e tornado matou uma mãe e uma filha. O carro em que elas estavam foi pego por um tornado repentino. O veículo foi destruído e jogado longe. As duas foram encontradas mortas. As autoridades informaram que pelo menos 4 tornados atingiram o oeste de Oklahoma, deixando um rastro grande de destruição. O mau tempo, com chuva, granizo, inundação, ventania e mais riscos de tornados, continua no final de semana para toda a região central dos Estados Unidos. Isso inclui Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri, Arkansas, Iowa, Illinois e Wisconsin. 40 milhões de pessoas estão em alerta para esse clima. No sábado, o risco se divide em 2 faixas, uma do meio oeste ao nordeste e outra do Tennessee até o sul do Texas, com ventos de até 75 milhas por hora. A trégua vem entre domingo e segunda, mas é bom ficar alerta, porque tem outra rodada de tempo severo chegando na terça e quarta-feira, com um novo risco de tornados noturnos e chuva intensa. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país. Vamos dar uma olhada na nossa tabela. Olha, Boston a gente tem tempo encoberto, Washington vai chover, mínima de 63, máxima de 72 graus Fahrenheit. Charlotte tem chuva também, com mínima de 63. Atlanta a gente vai ter sol, na região da Flórida e Jacksonville, Tampa e Miami tem sol também. Miami, mínima de 74 graus, máxima de 79 graus Fahrenheit. Houston a gente tem tempo nublado, Brownsville também, tempo encoberto, San Antonio apenas nuvens, El Paso mínima de 46, máxima de 71 graus Fahrenheit nessa região. Phoenix vai ter sol, Los Angeles e Las Vegas no mesmo cenário, Las Vegas máxima de 70 e Salt Lake City a gente vai ter tempo encoberto com mínima de 26, máxima de 48 graus. E a cidade de Pirenópolis, no interior de Goiás, entrou para um ranking dos mais prestigiados de turismo mundial. A cidade aparece na 6ª posição entre os destinos mais acolhedores do planeta, segundo a lista global do Booking.com. O ranking faz parte do Traveler Review Award 2026 e coloca Pirenópolis ao lado de destinos consagrados da Itália, Taiwan, Argentina, Reino Unido e Estados Unidos. Conhecida como Piri, a cidade histórica foi fundada no século XVIII e preserva ruas de pedra, casarões coloniais e igrejas tombadas pelo IFAM. Além do centro histórico, o entorno reúne dezenas de cachoeiras, trilhas e paisagens do Cerrado que atraem turistas o ano todo. O Booking destaca que a hospitalidade local é um dos principais diferenciais. O prêmio leva em conta a proporção de acomodações com nota igual ou superior a 8, que mostra a força do atendimento personalizado e do contato com a cultura regional. Com o reconhecimento internacional, Pirenópolis ganha ainda mais visibilidade e se consolida como um dos destinos mais acolhedores do mundo. A cidade aparece na posição de número 6 no ranking. A lista foi baseada em mais de 370 milhões de avaliações de viajantes. Orlando, a cidade que registra o maior crescimento populacional da comunidade brasileira, vai ser palco de um reality show formado por imigrantes do nosso país. Quem vencer a disputa vai levar um prêmio milionário para casa, como nos mostra agora a repórter Carla Marinho. Valendo $100 mil, o Immigrant Reality promete transformar a vida de um imigrante brasileiro aqui nos Estados Unidos. E não é apenas por causa do dinheiro. Para levar essa bolada para casa, o participante precisa vencer as provas inspiradas em situações reais da vida do imigrante, como negociação de salário, abertura de empresa, aprender inglês na marra. Os
Os 15 imigrantes brasileiros que ainda estão sendo selecionados vão ficar confinados por 5 dias em uma mansão de férias na região de Orlando. E como todo reality, além das provas, a Casa do Imigrante também vai contar com o voto popular da comunidade. O público brasileiro, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no nosso país, vai ser responsável por escolher quem entra na casa, quem permanece e quem leva o prêmio de $100 mil para casa. Temos aí alguns dias que abrimos as inscrições, inúmeras inscrições, muito vídeo legal, muita gente bacana participando, querendo entrar na casa. Tem tanta gente que tem tanta história legal, tanta coisa boa para contar, para mostrar. Então o nosso objetivo realmente é mostrar, extrair das pessoas essa história de vida real, história de superação e mostrar realmente como que é poder vencer aqui nos Estados Unidos, né? E para quem estiver interessado, as inscrições e a seleção ainda estão abertas até o dia 30 de março. Para concorrer, basta postar um vídeo no Instagram com as hashtags que aparecem na sua tela agora, contando sua história de imigração. De norte a sul dos Estados Unidos, a comunidade brasileira entrou na disputa. O que você está arrumando? Arrumando, tô de boa pra Flora. Os conteúdos com maior engajamento vão ser selecionados para as próximas fases. O que você está arrumando, doutorado? O reality vai ser transmitido nas plataformas digitais, principalmente no YouTube. Tem algumas coisas ainda que a gente não pode falar, que são surpresas. E você tem até o dia 30 de março para se inscrever, faz o seu vídeo, cai para dentro, vai no meu Instagram, mr.thiagoalves. Lá você consegue encontrar todas as informações para você cadastrar, fazer o seu vídeo, todas as regras. E vem com a gente porque esse reality vai ser muito top. Bacana, né? Bom, o Jornal Américas no Ar então termina agora. A gente agradece a sua companhia e te encontra novamente na próxima edição. Até lá!